Amém? Alegria com Jesus é importante. É importante porque sem Ele nós não podemos nada, sem Ele nós não somos nada. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos leva a ter a saúde, a ter recursos. É Ele que é o motivo da nossa alegria, é o motivo de nós estarmos aqui nesse dia de hoje. Então, para mim é imensamente alegria estar aqui cada vez, cada oportunidade que nós temos de poder reunir é uma oportunidade nova, uma oportunidade de a gente buscar ainda mais ao Senhor e aproximarmos ainda mais dEle. E pela manhã de domingo nós estamos estudando o livro de 1 Samuel. Você pode estar acompanhando se você perdeu algum domingo, assim como eu já disse no início, você pode estar acompanhando através do canal da Família Viva Minas. Lá você vai ter essa sequência de palavras que nós estamos tendo nos estudos pela manhã. E hoje, nessa manhã, nós vamos caminhar mais um pouquinho sobre isso, dentro do livro de 1 Samuel, que nós vamos acompanhar hoje que Davi poupa Saul. A história de Davi, até Davi chegar ao reinado, é uma história bem interessante, uma história cheia de altos e baixos, uma história cheia de momentos de aventura, vamos dizer assim. A história de Davi tem Davi correndo para um lado, Davi correndo para outro, Davi sendo perseguido, Davi fugindo, resistindo ali para conquistar aquilo que Deus tinha proporcionado para ele, aquilo que ele não queria tomar com sua força, mas assim através da vontade do Pai, através da vontade de Deus. E aí eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia lá em 1 Samuel, o capítulo 24. 1 Samuel, capítulo 24, nós vamos ler do 1 ao 10, por enquanto. Amém? Fala assim: Davi poupa a vida de Saul. Quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foi ao alcance de Davi e dos seus homens nas encostas das rochas das cabras selvagens. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Ora, Davi e seus homens estavam sentados no mais interior da caverna. Então eles disseram a Davi: hoje é o dia da qual o Senhor lhe falou. Eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. Então Davi se levantou e, sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com dor no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras Davi conteve os seus homens e não permitiu que se levantasse contra Saul. Então Saul se levantou, saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul dizendo: ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou e lhe fez reverência, com o rosto em terra. E Davi disse a Saul: por que o Senhor dá atenção às palavras do que dizem que Davi quer fazer-lhe mal? Eis que hoje o meu senhor pôde ver com os seus próprios olhos que o Senhor Deus o pôs nas minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu deveria matá-lo, mas eu o poupei, porque disse: não estenderei a mão contra o meu senhor, pois é ungido de Deus. Só até aí. Aqui a gente vê então Davi tendo uma oportunidade que, no ponto de vista, era preciosíssima. Era uma oportunidade que ele tinha para poder finalizar com Saul. E aí a gente vê que Saul estava desesperadamente procurando Davi, doido querendo pegar Davi, porque ele já sabia que Davi seria o rei, que Davi iria conquistar o reino de Israel. Mas na mente de Davi, de Saul, isso iria acontecer através de guerra, através da guerra entre Saul e Davi. Na perspectiva dele era isso. Mas Deus tinha muito mais
do que uma guerra entre os dois. Davi, nós sabemos que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E é nessas partes que nós vemos por que Deus fala isso. Por que o Senhor fala isso dele. Ele teve que entrar naquela caverna por uma necessidade humana, por uma necessidade fisiológica, algo que ele deveria fazer. Ele entrou lá, e quem estava na caverna, bem mais ao fundo, ele nem percebeu. Davi estava lá pronto, com seus homens, para exterminar, pronto. Mas Davi não faz, porque Davi é um homem temente. É tão lindo, é tão precioso, a gente vê o quão Davi era um homem que guardava os ensinamentos. Ele guardava tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele tinha vivido com intimidade no Senhor. Aí a gente vê aqui o quê? Os homens, os soldados de Davi, incentivando ele a fazer o quê? A matar Saul, a exterminar Saul. Falam, usam, né, até o nome do Senhor. Foi Deus que enviou ele aqui. Foi Deus que trouxe ele aqui para você exterminar, para você executá-lo. E aí a gente trazendo para o nosso contexto mais atual, né? Quantas vezes nós somos incentivados pelos nossos próprios amigos para fazermos alguma coisa que não vai representar o reino, que não vai. Não, naquela época nós sabemos que era uma época que poderia, tá? O mundo era diferente do que é hoje. Então a guerra era algo que acontecia de forma muito natural. Era de forma muito espontânea. A gente vê vários relatos disso. A gente vê o povo de Israel pelejando sempre pelejando para conquistar, matando para conquistar. Então, na perspectiva deles, isso era a oportunidade que Deus tinha enviado para eles. Tinha dado para Davi. Mas Davi, ele tem certeza que aquele não era o momento. Por mais que os amigos falam, não, foi Deus que mandou, Deus que deu essa oportunidade. Mas Davi fala, não é. Não é isso. Não é isso. Como eu posso tocar no ungido? Os ensinamentos que Davi deixa para a gente é muito precioso. Porque nós confundimos às vezes, né? Nós achamos que nós estamos orando, buscando a Deus algo, assim como Davi já tinha sido ungido rei, já tinha sido falado ali, o povo já estava apoiando que ele ia ser o rei, já sabia que ele tinha a linhagem para seguir ali o reinado em Israel. Mas Davi, dentro dele, na sua certeza, ele sabia que aquilo não era uma oportunidade de Deus. Não era. E aí eu fiquei pensando, será que se Davi tivesse exterminado Saul, nas oportunidades que ele teve, será que ele teria virado rei? E seria um rei tão honroso como ele foi? Será? Será que ele teria conquistado tudo o que ele conquistou? Será que ele conquistou tudo porque ele foi seguindo os princípios? Foi seguindo aquilo que era correto? Porque nós vemos Saul caindo, por quê? Porque não foi um rei segundo os princípios. Não foi um rei que seguiu as direções. A queda de Saul foi através do seu alto ego, dele mesmo procurar fazer o sacrifício, dele mesmo não esperar para fazer aquilo que deveria ser feito por um sacerdote. Por isso. E Davi estava com a oportunidade ali. Ele poderia exterminar. Mas ele fala que não pode, que não podia fazer isso. E aí ele vai lá e corta um pedaço das vestes
só para mostrar que ele sabia onde ele estava. Só para mostrar que ele poderia ter feito, mas não o fez. Não concluiu. Davi, o futuro rei do povo de Israel, ele tinha um discernimento espiritual muito grande, muito profundo. A palavra de Deus fala que nós somos, o novo Israel de Deus, que nós somos uma geração eleita, escolhido, um sacerdócio real, nós vamos reinar com Cristo. Mas se a gente quiser ter essa experiência profunda de que é viver as coisas boas do céu aqui na terra, nós vamos precisar ter discernimento espiritual. Nós vamos precisar ter uma mente, assim como a do rei Davi, um discernimento espiritual muito profundo, muito grande. E tudo tem nos levado para isso, tudo tem nos direcionado para esse ensinamento, para esse aprofundamento de discernimento. O mundo, nós sabemos que é jaz do maligno, muitas coisas estão vindo camufladas, e a gente vai precisar ter esse discernimento. Muitas pessoas vão falar para a gente poder fazer, porque foi Deus que nos proporcionou, foi Deus que nos deu. Mas e a palavra? O que a palavra fala? O que a Bíblia fala? Aí nós vamos precisar ter discernimento espiritual. Nós vamos precisar ter entendimento, para podermos vencer e não ser enganado. A não sermos enganados pelas coisas mundanas. Não sermos. Nós cantamos aqui, que Deus é o Jeová Jirê, Deus provedor. E Davi sabia disso. Davi sabia disso, porque a esperança de Davi estava na onde? Estava em Deus. Davi queria ser rei? Obviamente sim. Ele queria ser rei. Davi foi ungido rei, nós já passamos aqui, vimos já, pelas manhãs de domingo, que ele foi ungido rei ainda novo. Ainda um adolescente. Teve que esperar, passar um período todo para ele virar um rei, para ele poder entender o que era ser um rei. Aí, eu me lembro quando meu filho de 9 anos, agora experiência fresquinha do Acampa Kids, quando você fala para uma criança que ela vai ter alguma coisa, como é que ela fica? Super empolgada, super agitada. Os nossos adolescentes aqui também, quando a gente fala que a gente vai fazer alguma coisa, eles ficam agitados, que vai chegar, está quase chegando, fica daquele jeito. Imagina Davi, com seu coração todo eufórico, sabendo que ele ia ser um rei um dia, mas não podia tomar de qualquer maneira, tinha que esperar a calmaria, ter esperança em Deus, ter o tempo do Senhor, não o nosso relógio, que as coisas acontecem do nosso jeito, mas no relógio de Deus. A esperança de Davi estava no Senhor. Ele sabia que o Senhor ia dar um jeito em Saul. Ele sabia. E tentado, com certeza ele foi tentado nas diversas vezes que ele teve as oportunidades de executar, mas não executou. E aí, no nosso dia a dia, quantas vezes nós somos tentados a cair em pecado? Seja uma mentira, seja um engano, seja não orar. Quantas vezes nós somos tentados a isso no nosso dia a dia? Muitas e muitas. Mas e a nossa esperança? Está na onde? Está na onde a nossa esperança? Tem que estar em Deus. Eu acho muito lindo o Tiago falando que não vem sobre nós nenhuma tentação que nós não possamos resistir. Que isso acaba com qualquer argumento de que nós não podemos vencer. Que nós não podemos conseguir resistir às tentações. A palavra de Deus é verdadeira. A tentação que Davi teve para poder finalizar com aquela história de perseguição, com aquela história de que Saul queria matar ele, estava ali pronto para resolver, mas ele resistiu. Ele resiste, corta apenas o manto, um pedaço,
só uma parte. Deus ia trazer juízo sobre a vida de Saul, e não Davi. Sabe aquela situação que a gente tem que, desesperaçosa, que a gente acha que nós podemos resolver? Nós não podemos, é só o Senhor que pode. Aquela causa que a gente sempre, alguma hora ou outra, a gente precisa ir um advogado para conseguir vencer ela, e ela esquece lá na gaveta. Deus pode solucionar. Deus pode trazer a solução. Deus pode. Estou trazendo algo material porque é algo mais palpável para a gente, algo que acontece mais corriqueiramente em nossas vidas. Acredito eu que ninguém aqui vai ter a oportunidade de matar ninguém em nome de Jesus, amém. Você não vai precisar disso, por isso que eu estou trazendo para cá, para algo material. Mas Saul estava ali disposto, se fosse ao contrário, ele faria. Se fosse ao contrário, ele faria, ele executaria Davi. Essa é a verdade. E aí, quando Davi corta, um pedaço do manto real, o que ele está demonstrando com isso? Além dele demonstrar que ele era muito esperto espiritualmente, ele está mostrando uma piedade sobre Saul. Ele está mostrando uma piedade sobre Saul. Ele está mostrando que Saul, já, acredito eu que já estava velho, já não estava em condições muito boas, já não estava com a idade muito avançada, ele estava já com a idade bem elevada. Davi mostra piedade sobre ele, mostra que poderia, mas não fez. E aí, o incrível, que a gente vê o cuidado de Deus nesse trajeto todo, até no cortar do manto, Davi chega do lado de Saul, sem ele perceber. Vê se não é Deus nisso, vê se não é o cuidado de Deus. Quando a gente fala que Deus cuida até nos mínimos detalhes, é nos mínimos detalhes de tudo. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, quando a gente está fazendo o que o Senhor quer que nós façamos, o cuidado é extremo, Nós lemos que Saul entrou ali para o quê? Para fazer suas necessidades. Aqui não fala que ele entrou para dormir, que ele entrou para descansar, não fala. E aí, parafraseando, acredito eu que ele estava acordado, deve ter apenas tirado o seu manto, colocou ali, e estava acordado, Deus guarda Davi neste momento, porque se Saul vê, percebe, e aí ia dar guerra. Mas Davi é guardado pelo Senhor mais uma vez. E você conseguiu perceber que Davi, em apenas cortar o manto, ele sentiu profunda tristeza? Nós lemos aqui que quando ele cortou o manto, ele sentiu profunda tristeza, se sentiu magoado, se sentiu chateado por ter cortado apenas o manto. E aí nós vamos caminhar um pouco mais para frente, tem algo que me chamou muita atenção, que está no versículo que nós vamos ler adiante, que me fez perceber por que Davi ficou muito chateado. Davi não tinha nós sabemos que Davi casou-se com a filha de Saul. Ele não tinha um sentimento por Saul de genro com sogro, não era isso. Se nós pegarmos a história atrás um pouco, nós sabemos que Davi cresceu ali nessa caminhada de reinado com Saul. Saul cuidou dele, Saul alimentou ele, Saul estava presente na vida dele, Saul estava lado a lado com ele. Aí a gente vê aqui que no versículo 11, do mesmo capítulo aí, no versículo 11 fala assim:
Davi gritando, né? Veja, meu pai, veja aqui na minha mão a ponta do seu manto, porque eu haver cortado a ponta do seu manto sem matá-lo. O ponto-chave de Davi, além de Davi ter um discernimento espiritual muito grande, é a visão que Davi tinha de Saul. Davi enxergava Saul como um pai. Tanto que ele grita, veja meu pai. A paternidade, ela é de pai, né, natural, e vai além de pai natural, um pai espiritual. Um pai, a Bíblia relata vários tipos de pai. Aquele que ministerialmente, aquele que te gerou, vários pais. Esse caso aqui, Davi enxerga Saul como um pai. Um pai que levou ele nessa caminhada ao reinado. Por isso Davi, ele poupa a vida de Saul. Sente remorso, sente-se culpado apenas por cortar um pedaço do manto. Ele age com profunda tristeza e em lágrimas ele reconhece o grande bem que lhe havia sido feito, que Davi tinha feito sobre ele. A resposta de Saul, né? Saul, em lágrimas, ele vê o que Davi fez sobre ele. E aí essa parte está no versículo 14. Na verdade, vamos ler do 11 adiante. Vamos ler aqui. Veja, meu pai, veja aqui na minha mão a ponta do seu manto, porque eu haver cortado a ponta do seu manto sem matá-lo. Reconheça e veja que não há em mim nem mal, nem rebeldia. Nunca pequei contra o rei, ainda que ele esteja à caça da minha vida, para tirá-la de mim. Que o Senhor Deus julgue entre nós dois e me vingue do rei. Porém, não estenderei a minha mão contra o rei. Como o provérbio dos antigos diz, dos perversos procede a perversidade, mas eu não estenderei a minha mão contra o Senhor, meu rei. Atrás de quem saiu o rei de Israel, a quem persegue, a um cão morto, a uma pulga, que o Senhor Deus seja o meu juiz e julgue entre nós dois, que ele examine e defenda a minha causa, me faça justiça e me livre das mãos do rei. Quando Davi acabou de falar todas essas palavras, Saul disse, é esta sua voz, meu filho Davi? Está vendo aí? Vamos pausar aqui um pouquinho. Você está vendo aí que Saul o chama de filho? Davi chama de pai, Saul reconhece como filho. Ele pergunta, é esta sua voz, meu filho Davi? Como a gente não entender por que a profunda tristeza de Davi em apenas cortar o manto? Como a gente não entender isso? Todos nós que somos filhos, todos nós que, quantas vezes nós fizemos alguma coisa que entristeceu os nossos pais, nós ficamos com profunda tristeza. Pensamos, o que que eu fiz? Por que que eu fiz isso? E aí, a gente continua no versículo 16, fala assim, e Saul chorou em alta voz. Então disse a Davi, você é mais justo do que eu, pois me recompensou com o bem, enquanto eu recompensei com o mal. Hoje você mostrou que me fez o bem, pois o Senhor me havia posto em suas mãos, e você não me matou. Porque quem é que encontra o inimigo e o deixa ir sem lhe fazer mal? Que o Senhor lhe pague com bem por aquilo que você fez por mim no dia de hoje. Agora tenho certeza de que você será o rei e de quem o reino de Israel se manterá firme na sua mão. E que o reino de Israel manterá firme em sua mão. Só até aí. Essas trocas de palavras destrava algo muito precioso. Destrava um tempo muito precioso. A gente vê uma passagem de reinado de forma espontânea, de forma natural. Por mais que nós vamos ver mais para frente, em alguns capítulos mais para frente, que isso não terminou, que isso não acabou, mas nós vemos
Davi poupando Saul, falando, chamando ele de pai, Saul reconhecendo Davi como filho, e Saul reconhecendo Davi como um rei, como o futuro rei de Israel. E nisso Saul, ele vê graça, ele vê alegria, por um momento ele sente-se paz, que ele fala que agora, ele abençoa Davi, nós vemos aqui palavras de Saul abençoando Davi, falando que agora ele sabia que Davi realmente era um rei, que Davi iria manter o reinado, que Davi iria conseguir fazer com que o povo desse bem, que o povo vivesse em alegria, em paz, em justiça, porque a função do rei é essa, não é? O rei tem que ser um rei que vai guardar o povo, um rei que vai zelar pelo seu povo. Nós vemos isso, o reinado de Jesus, o reinado dos reis, o Senhor dos senhores, guardando o povo, zelando pelo povo, por nós, com as suas mãos estendidas, nos guardando, nos livrando do inimigo. Nós vemos nosso rei fazendo isso. E aí, a gente vê Saul chorando, Saul imensamente triste, e ao mesmo tempo contente, porque Davi não tirou sua vida, porque Davi não o matou, porque Davi o poupou. Mas, aí a gente vê que, nesse momento todo, desse reconhecimento como rei, nesse momento todo de reconhecimento de um pai com um filho, nós vemos que Saul em momento algum pediu perdão. Ele não pediu perdão, e nem falou. Nós estamos falando de um momento aqui que nós, quando lemos aqui, pensamos, né? A primeiro momento a gente pensa, agora o negócio vai caminhar. Se a gente não é um conhecedor da história bíblica, nós pensamos que ali acaba, né? Agora vai voltar os dois, somos sem paz, mas isso não acontece. Saul não pede perdão a Davi, e nem convida ele para voltar, nem o chama para voltar pacificadamente para casa, nem chama ele, não chama ele, ele apenas diz essas palavras, ele apenas diz que reconhece ele como um rei, que abençoa ele, que sabe que o reinado dele vai ser um reinado bom. Mas por que Saul não fez isso? Por quê? Não havia arrependimento no coração de Saul. Saul não estava arrependido de tudo que ele tinha feito. Saul não estava arrependido verdadeiramente. Não estava pronto, disposto a arrepender daquilo que ele tinha feito e perdoar Davi. Ele não estava. E aí você lembra da história lá de Moisés com o faraó, onde Deus fecha o coração do faraó, de forma alguma ele libera o povo. Ele não liberta o povo para orar, não liberta o povo para fazer a vontade do Senhor. Ele não liberta. E Saul, mesma maneira, fecha o seu coração. Ele fecha o seu coração para isso. E aí, nos nossos dias, na nossa vida, quantas vezes nós fechamos nosso coração para o perdão? Quantas vezes nós não estamos dispostos a perdoar? O reino do Senhor tem que haver perdão. Se nós, como cristãos de verdade, queremos ser chamados de pequenos cristos, nós precisamos perdoar. Nós precisamos ser pessoas que perdoam, pessoas que pedem perdão, pessoas que pedimos perdão. Davi, ele sabia que, no meu pensamento, eu acho que Davi nem esperava isso de Saul, que Saul convidasse para poder voltar em paz, por tudo que eles já tinham vivido, por tudo que eles já tinham
vivido em momentos de confusão, de guerra. Eu acho que ele nem esperava isso. Mas, como Saul era o rei, ele tinha que ter tomado uma postura. Tinha que ter tomado essa decisão na vida dele. E a decisão dele não foi essa. A decisão dele foi de quê? Continuar a perseguir Davi. Continuar a caçar Davi. Lembra que eu disse que se ele tivesse a oportunidade, ele teria feito? Ele teria feito. Saul não estava com o coração quebrantado. Saul não tinha um coração mais voltado para o Senhor. Já não tinha. Ele já tinha sido rejeitado pelo Senhor. Ele já não estava mais andando nos princípios do Senhor. Ele já não estava mais andando nos caminhos do Senhor. E aí eu disse para você, se você quer ser chamado de um pequeno Cristo nessa terra, você precisa ter um coração quebrantado, um coração que perdoa, que é um dos princípios, é um dos pilares do reino. Nós vemos Jesus, quando vem na terra, o seu ministério, ele anda pela terra, fazendo o quê? Perdoando. Ele perdoa. Até na cruz, ele perdoa. Ele morre para perdoar. O ministério, o que nós vivemos com Cristo, tem que ser perdão. Tem que ser. E quantas vezes na nossa vida nós vamos levando, vamos acumulando coisas que temos oportunidade de resolver, assim como teve a oportunidade de Saul com Davi, e nós não resolvemos. Inúmeras vezes. Inúmeras nossas oportunidades nós temos de resolver, mas nós não resolvemos. Nós precisamos estar atentos à verdadeira motivação que nós estamos sentindo, e precisamos saber como administrarmos isso. Nós precisamos entender o que tem sido a motivação da nossa vida. O que tem sido a motivação da nossa vida? E aí nós voltamos no episódio que nós já vimos aqui, de que a motivação de Davi não era conquistar o reino de forma derramamento de sangue. Não era. A motivação dele era conquistar o reino mediante o que Deus tinha para ele. Aquilo que o Senhor tinha para ele. Aquilo que Deus já tinha feito e iria fazer para ele ser um rei. Essa era a motivação dele. A motivação de nós conquistarmos as coisas tem que ser para honrar o nome de Jesus. Tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Não para nos glorificarmos, mas para glorificar o nome do Senhor. A atitude de Saul nós não devemos imitar. Uma atitude de coração fechado. Nós não devemos imitar essa atitude. Nós devemos seguir o que Davi nos mostra dentro desse contexto. Que é um coração perdoador, um coração piedoso. É isso que a gente tem que seguir. É isso que nós devemos, esse caminho que nós devemos trilhar. É este caminho. O que mais tem que ter dentro do nosso coração? Tem que ter um arrependimento sincero e claro. Sincero e claro. E convenhamos, este arrependimento é um arrependimento mais difícil de conquistar. É um arrependimento mais demorado. É um arrependimento complicado. Um arrependimento sincero e claro. Davi nunca teve um arrependimento sem ser sincero e claro. Nunca teve. A Bíblia não esconde as falhas de Davi, assim como não esconde a falha de inúmeros outros grandes homens da Bíblia. Mas, pensa,
fica até difícil a gente dimensionar a tristeza de Davi em apenas cometer algo que nem chegou a matar, nem machucou. E aí, quantas vezes, eu torno a repetir, quantas vezes na nossa vida nós machucamos o irmão, machucamos a Cristo, pecando, e nós não temos um arrependimento genuíno? Quantas vezes? Quantas vezes nós ofendemos o próximo e nós não temos um arrependimento sincero? O corpo de Cristo está machucado, está ferido por outro, e nós não temos a coragem de nos arrependermos. Quando o culto é uma palavra de arrependimento, é uma palavra de quebrantamento de coração, o culto fica até mais pesado, porque existe uma barreira dentro desse arrependimento genuíno. Existe uma barreira para esse arrependimento sincero. Ao invés disso, como que nós deveríamos fazer quando é uma palavra de arrependimento, quando é um culto onde nós precisamos arrepender, pedir perdão, onde nós precisamos chegar perto de um irmão que Deus já ministrou no nosso coração, que a gente tem que pedir perdão para ele, e nós não fazemos? Tem que ser como? Na mesma hora a gente vir, ajoelhar, prostarmos diante do Senhor, curvar diante do Senhor e falar: Senhor, me perdoa. Quão é difícil nós pedimos perdão depois de cometermos um pecado. Como é difícil. Como é difícil. E eu não estou dimensionando o pecado, eu falo pecado de forma geral. Seja a mentira, seja uma queda na pornografia, seja um vício, seja o que for. Como é difícil. Por que se torna difícil? Porque sua carne não quer fazer isso. Os dardos do inimigo vêm, para que você vai fazer? Imagina Saul reconhecendo Davi como um rei, falando que sabia, agora ele tinha certeza que Davi era o rei, que o reinado de Israel iria se manter, mas pensa ao mesmo tempo, a mente dele assim: cara, você vai pedir esse cara para voltar, esse cara vai te matar. Você não matou ele já teve a oportunidade de te matar e não te matou. Não sei por que ele não te matou. A mente de Saul rodando, louca, vários pensamentos, assim como nós hoje, ele era humano como nós. Na nossa mente, como é que a gente fica? Um turbilhão de coisa. Quando a bandeja passa, quando a oportunidade vem, você sabe que você tem que fazer, mas você fica assim: não, para que fazer isso? Não tem nada a ver, isso não tem sentido algum. Que isso vai me levar? Isso vai me levar a quê? Eu estou muito bem onde eu estou confortável aqui eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, estou feliz. Isso é a artimanha do inferno, é o diabo. Onde o diabo prende as pessoas? Na mente. Onde o diabo trava? Na mente. Na mente. Por que o mundo hoje luta com a informação que vem diretamente no seu audiovisual? Mente. Porque o diabo ataca as mentes. Ele te trava com o pensamento que você não pode, que você não consegue, que você não precisa fazer, que você não deve fazer, que você é incapaz. Que qual o sentido de você vir no culto, sentar aqui, ficar ouvindo alguém falar? Qual o sentido de você ler a Bíblia? É isso que ele faz. Ele te apresenta inúmeras coisas que parecem ser melhores, de que você adorar o Senhor, mas é mentira. É a mentira. Saul pensa: eu vou levar esse camarada para dentro da minha casa, vou dar armas, comida, ele vai ter acesso a tudo, qualquer momento ele pode me matar e me dar um golpe, e aí eu vou ter nada, ele me deixa preso, faz o que ele quiser comigo. Para que isso? E aí na nossa vida hoje, atualmente, nós vivemos essa guerra.
Essa guerra do arrependimento sincero. Nós vivemos isso. Vivemos dessa forma. Mudança de atitude é difícil. Mudar uma atitude é difícil. Mudar aquilo que nós já estamos acostumados a fazer é difícil. É difícil. O que é mais fácil para você? Ensinar uma criança que você está com ela desde novinho, ou ensinar alguém que já está bem caminhado já? É muito mais difícil ensinar alguém que já está caminhado. É muito mais difícil. E a mudança de atitude é assim. Se você, o primeiro passo ali, você vai fazendo até tranquilo, até alegre e contente. Mas chega uma hora que se torna difícil. A sua racionalidade começa a pensar. Sua racionalidade começa a ter conflitos. Começa a ter questionamentos. E aí dentro dessa história de Davi e Saul, nós vamos ter também aí outro episódio no capítulo 25, que é no capítulo 18 ao 25, a gente vê o relato, né? No 25 inicial a gente vê o relato da morte de Samuel. Samuel morre. E aí eu quero ler com você a história de Nabal e Abigail. Em 1 Samuel 25, o 18 ao 25. Primeira Samuel, capítulo 25, do 18 ao 25. Fala assim: então Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostadas, 100 cachos de passas e 200 passas de figo, e pôs tudo sobre jumentos. Então disse aos seus servos: vão na minha frente, que eu vou logo atrás. Porém ela não contou nada a seu marido Nabal. Enquanto ela cavalgava, um jumento descia encoberta pelo monte. Davi e seus homens também descia, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi tinha dito: com certeza de nada adiantou ter protegido tudo que esse homem possuiu no deserto, e de nada sentiu falta de tudo que lhe pertence. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue se até o amanhecer eu não matar todos os do sexo masculinos que estão com ele. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão. Lançou-se aos pés de Davi e disse: meu senhor, que a culpa recaia sobre mim, permita que essa sua serva fale e escute as palavras da sua serva. Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome, e a tolice o acompanha. Eu, porém, esta sua serva, não vi os rapazes que o meu senhor mandou. Só até aí. Aqui a gente vai ver o episódio de Nabal e Abigail. Davi, ele estava ali fugindo de Saul, e dentro desse percurso todo da fuga de Davi, ele pega e cuida, preserva ali os bens de Nabal. Ele cuida para que ninguém roube, cuida para que ninguém chegue até a fazenda e destrua as coisas, chegue ali naquele lugar. E aí a gente vê que Davi estava totalmente irritado com Nabal. Estava totalmente se sentiu ameaçado por Nabal, a ponto dele querer o quê? Matar Nabal. Tanto que ele fala que até o amanhecer mataria todos do sexo masculino. Exterminaria todos daquele grupo. Por que eles estavam nesse conflito? Por questão que Nabal não quis pagar o que devia para Davi. Davi, como eu disse, fez a proteção, guardou os recursos de Nabal, mas Nabal, quando Nabal recebe os servos de Davi e
coloca Davi de maneira desonrosa. Ele fala coisas, né, sobre Davi, que colocava Davi como um vadio qualquer. Colocava ele como um homem desmerecedor de tudo aquilo que ele já estava vivendo. Um homem que não merecia tudo aquilo que ele queria. Um homem que não poderia receber. Naquele tempo, a lã das ovelhas, né, estava sendo tirada, estava acontecendo a tosquia das ovelhas. Então, sabemos, nesse período, era algo que era de recurso muito valioso, era algo que dava um recurso muito bom, pelo local, pela a forma do que poderia fazer com as lãs. Então, Davi apenas queria o seu salário, queria o seu pagamento, mas acontece essa desavença, e aí nós sabemos que Davi precisava se alimentar, pela fuga, precisava de recurso, precisava de manter ali aqueles homens. Ele não estava fora do seu direito, ele estava dentro do seu direito, dentro daquilo que era o direito dele. E acontece esse episódio, Nabal faz pouco caso dele, e aí Davi ouve essas palavras, fica irado. Nós vimos aqui, dentro desse contexto, um dos servos de Nabal escuta essa confusão, essa desavença, corre até a esposa, que é a Abigail. Ele corre até a esposa, e a esposa, como uma mulher sábia, faz o quê? Toma as providências. Separa ali, correndo ali, o pão, separa ali algumas ovelhas, o vinho, um dinheiro, e vai de encontro a Davi. Vai de encontro a Davi para resolver essa situação, para resolver tudo aquilo que estava acontecendo. Ela encontra com Davi, e ao mesmo tempo, ela se prostra diante de Davi, ela curva-se diante de Davi. O que Davi fez quando ele encontra com Saul? Quando ele está com um pedaço do manto, ele curva diante de Saul. Aí Abigail chega e curva-se diante de Davi. Dentro desse contexto, curvar-se, reverência, entender e saber que a pessoa que você está próximo é muito maior que você. É saber e ter esse entendimento. É saber que a pessoa que você está se apresentando é uma pessoa digna de toda reverência. Que você não é digno de estar na presença dela. Não é. Nós nos curvamos diante do Senhor por isso. Nós não somos dignos de estar. E aí ela se apresenta como a sua serva, ela já chega falando, já sou sua serva, escute essa serva. O meu marido é um homem que o próprio nome dele já diz, ele é um homem ignorante. Nabal significa insensato, sem juízo, louco. É isso que significa Nabal. Um homem que não tem entendimento nenhum do que está acontecendo. Não sabe nada do que está acontecendo. E na nossa vida, algumas vezes nós somos essa pessoa. Um sem juízo, um insensato, louco. Nós não podemos ser isso. Nós devemos dar ao Senhor o que é do Senhor. Nós devemos entregar para o Senhor o que é dele. O que é dele nós entregamos, nós damos para ele. Aí a gente vê a própria esposa pedindo misericórdia por ele. A própria esposa pedindo misericórdia, pedindo que Davi não ferisse o próprio marido. E aí Davi, estava disposto a matar, mas ele não mata. Ele perdoa lá, coração que perdoa. Nisso Abigail volta para casa, ela volta. Quando ela volta, ela conta para o marido dela. Davi poupa ele, mas Deus faz o quê? Deus usa o juízo dele. Deus, como sempre, é um Deus de amor, é um Deus de paz, mas também é um Deus de justiça.
nós vemos que Abigail, ao contar para Nabal que tinha ido ao encontro de Davi, que tinha ido resolver a situação, a polêmica, a confusão que ele tinha arrumado, a tolice que ele tinha feito, ele fica encamado por 10 dias e morre. Deus o leva. Deus tira a vida de Nabal. E aí Davi pega e manda, ouve que Nabal tinha morrido, e Davi pede os seus servos para ir de encontro a Abigail, e convida ela para se tornar sua esposa. E aí Abigail volta para Davi, volta com Davi e vira esposa de Davi. A história de Davi é uma história que a gente vê sempre Davi resgatando alguém. Davi sempre salvando alguém. Nós vemos Davi, quando se torna rei, procurando lá Mefibosete, lá no perdido, longe, 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 para trazer para sentar à mesa. Davi lembra da Abigail, viúva, e busca ela para se tornar sua esposa. Se isso não é um coração quebrantado, se isso não é uma forma, uma maneira de honrar, eu não sei mais o que é honra. Porque ele sempre está resgatando alguém. Pensa um coração resgatador, é Davi. Davi tinha um coração resgatador. Um coração cheio de piedade, um coração com empatia, um coração zeloso. Como uma pessoa dessa pode ter um reinado que não seja próspero? Como? Não tem nem como. O cara era diferente. Ele era diferente. Era diferente porque seguia os princípios, seguia as direções do Senhor, seguia o que o Senhor gerava no coração dele. A audição espiritual conectada. Nós precisamos chegar nesse nível de entendimento espiritual, que nós estamos prontos para fazer o que o Senhor mandar. E aí eu quero caminhar mais com você. Capítulo 26, a gente vê mais uma vez Saul perseguindo Davi. Davi tem poucos momentos de tranquilidade, né? Até quando tranquilidade entre aspas, porque quando ele está sem ser perseguido por Saul, tem um outro afrontando ele e não querendo pagar o que deve para ele. Então Davi tinha uma vida muito emocionante. A vida de Davi era uma vida bem agitada, bem cheia de emoções. Aí, mais uma vez, né, Saul tenta matar Davi. Vamos ler do 7 ao 12. Capítulo 26, versículo 7, fala assim: Assim Davi e Abissai foram de noite ao acampamento, e eis que Saul estava deitado, dormindo. A lança dele estava fincada na terra, perto da sua cabeça. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então Abissai disse a Davi: Hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Deixe que eu vá agora encravá-lo com a lança ao chão. Com um só golpe não será preciso um segundo golpe. Davi, porém, respondeu a Abissai: Não o mate, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Davi continuou: Tão certo como vive o Senhor Deus, Ele mesmo o matará. Ou chegará o dia da sua morte, ou indo para a guerra será morto em combate. O Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. Agora, porém, pegue a lança que está perto da cabeça dele e o jarro de água e vamos embora. Então Davi pegou a lança e o jarro de água que estava perto da cabeça de Saul e eles foram embora. Ninguém viu, nem ficou sabendo, nem acordou. Todos dormiam porque havia caído sobre eles um profundo sono vindo da parte do Senhor. Mais uma vez, ele entra no meio do povo, faz lá, passa no meio, oportunidade para matar e não mata. Sinceramente eu fico assim,
impressionado com os detalhes que Deus faz. Nós lemos no final que eles caíram num profundo sono vindo do Senhor. Deus dá sono, gente. Deus te dá sono. Sabe aquele dia que você está muito cansado, que você trabalhou muito? Ora e pede a Deus para você ter uma noite longa de sono, que Deus te dá sono. Eu não posso prosseguir sem falar isso, de novo, novamente. Me chama muita atenção os detalhes do Senhor. Os detalhes que Deus usa dentro dessa história de Davi. Profundo sono vindo do Senhor, para Davi entrar, passar pelo meio dos soldados. Vimos que estava Saul ao centro, mas um monte de soldado ao redor. Quando fala monte, é monte mesmo. Muitos. O cara era rei, não ia andar com pouca gente. Não ia. E aqui relata dois, Davi e Abissai. Apenas dois. Novamente, Deus te entregou Saul, agora mate. Mas não, quem sou eu para tocar? Quem sou eu para matar? Quem sou eu? Quem é? Deus vai matar, Deus vai fazer na guerra, Deus vai dar para ele aí mais 90 anos de vida, e vai morrer de velhice, mas eu não vou tocar. Eu não encosto no ungido do Senhor. Eu não vou fazer isso. Não vou. Esse entendimento, essa mentalidade de Davi é muito profunda. É muito. Como que nós ficamos diante daquilo que já é nosso por direito e nós não pegamos? Como? O filho pródigo lá, não esperou nem o pai morrer para poder pegar a herança. Não esperou. Quis usufruir de tudo aí antes do tempo. Davi estava ali pronto para ser rei, já se sentia um rei, o pessoal já estava com ele como rei, já tinha o seu pequeno reinado ali nas cavernas. Mas ele não fazia, não tomava partida daquilo que era ponto final da história. Saul estava ali em média ali com 3.000 homens. Estava com 3.000 homens ali. Ele estava indo para uma guerra. Ele estava indo para enfrentar os zifeus. E ele, nesse período, descobriu que Davi estava ali nas regiões ali. E ele ia aproveitar e ia procurar Davi também. Então nós estamos falando de 3.000 homens reunidos, Davi entrando no meio desses 3.000 homens. O impossível acontecendo ali, né? Aí Davi entra, não mata, pede apenas para pegar a lança, pega-se a lança e a jarra, e eles saem de lá. Ele sai de lá, e quando ele está a certa distância, quando ele está um período que dava para ele correr, que ele também não é bobo, ele era um cara esperto, ele grita, né? Davi grita e acorda a todos. Davi desperta a todos e mostra para Saul mais uma vez que havia poupado a sua vida. Mostra para Saul que ele tinha poupado, que ele não tinha tocado nele. Saul confessa sua culpa, reconhece a grandeza de Davi mais uma vez. Ele vê que Davi realmente tinha algo sobre ele. Que aquilo que, quando Saul foi ungido, ele foi ungido rei por Samuel. Samuel ungiu o rei. E aí, neste momento, ele percebe-se que a mesma unção que um dia ele teve, estava sobre a vida de Davi.
Ele confessa mais uma vez a culpa dele, né? Mais uma vez não, ele confessa a culpa dele, e mais uma vez ele confessa que Davi é o rei, que Davi é o futuro rei de Israel. Mas o que acontece de novo? Mais uma vez, ele não assume a postura de decisão. Ele não assume aquela postura de arrepender-se, de falar com Davi: Davi, me perdoa por ficar te perseguindo, me perdoa por querer te matar. Ele não faz isso, mais uma vez ele não faz. E aí Davi vai embora, Davi leva a lança, Davi não executa o que na mente do que estava ao redor dele ele deveria executar, e ele caminha. Davi estava num profundo treinamento. Davi estava num profundo treinamento para se tornar um grande rei, para ser um grande rei justo, um rei que ia seguir até o final da sua vida o que o Senhor mandasse, até o fim da sua vida. Davi, em momento algum, deixa de fazer o que o Senhor manda, o que o Senhor direciona. Embora falho, Davi era um homem reto. Ele era um homem reto. Ele era um homem justo e temente a Deus. Ele tinha as suas falhas, mas ele era um homem que confiava em Deus, na esperança no Senhor. Treinamento e a intimidade com Deus, logo estaria pronto para assumir o reinado. Como não assumir o reinado com esse monte de treinamento também? Como? E aí, no capítulo 27, a gente vê aí Davi indo para Gate. Versículo 27, do 5 ao 7, fala assim: Davi disse a Ax: se encontre favor em sua presença, dê-me um lugar numa das cidades do interior, para que eu more ali, porque este seu servo ficaria morando com você na cidade real? Então naquele dia Ax deu a Davi a cidade de Ziclac. Por isso Ziclac pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E todo o tempo de Davi permaneceu na terra dos filisteus, foi 1 ano e 4 meses. Davi, cansado de toda a perseguição, cansado de tudo aquilo que ele já estava vivendo, de toda a aflição, ele decide ir para onde? Para terras inimigas. O povo que ele lutava contra, povo que não gostava do povo de Deus, que queria exterminar o povo de Deus, mas é o único recurso que Davi tinha, era a única solução que Davi enxergava. Davi vai de encontro ao rei Ax e pede refúgio para o rei. Fala: eu vou ficar aqui com você, preciso de um espaço aqui na sua cidade. E a gente vê algo muito precioso dentro disso. A gente vê que o rei recebe Davi. Não elimina, né, a possibilidade de Davi ficar ali com ele. Ele dá até um pedaço, uma terra para Davi, uma cidade para Davi, cidade de refugiados. E Davi mora ali, habita ali com os seus soldados. Ax recebe Davi com o coração aberto. Olha como é que são as coisas, né? O Saul, mesmo povo de Davi, perseguindo Davi, pronto para matar. E o inimigo recebendo Davi, pronto para dar uma cidade para ele. Aos cuidados de Deus nos mínimos detalhes. Olha os cuidados de Deus. O cuidado de Deus é muito precioso.
O cuidado de Deus conosco é muito além do que nós imaginamos. É muito além, muito mais profundo. Davi precisa fugir porque na sua mente ele não acreditava que Saul iria parar de perseguir. Não acreditava. Ele sabia que Saul não ia parar enquanto não pegasse ele, enquanto não eliminasse ele, enquanto não acabasse com ele. Aí ele vai, não quer ficar mais na região e tem que fugir. Por mais preparados ou convictos que sejamos, continuamos sendo humanos. Davi se sentia preparado como um rei, se sentia pronto e apto para ser um rei. Mas por que ele foge? Um dos princípios dele fugir também, o que levou Davi a fugir, além do pensamento de que Saul não iria parar de persegui-lo, é que ele sabia quem ele era. Você lembra lá quando Davi voltava das guerras, como é que o povo gritava? Davi, né? Muito maior que Saul. Davi matou muito mais que Saul. Davi era um exímio guerreiro. Ele era o quê? O homem de frente de Saul, antes de Saul começar a perseguir. Então ele era o quê? Um cara pronto, disposto a exterminar, a executar. Ele sabia que se ele continuasse ali, enfrentando essa briga com Saul, a qualquer momento ele seria um homem que cairia naquilo que os amigos estavam falando. Nós precisamos saber os nossos limites. Nós precisamos saber até onde nós podemos ir. Davi fez isso. Ele pensou, é melhor eu sair daqui, é melhor ir procurar refúgio numa cidade onde eu sei que Saul não vai querer ir atrás de mim, porque não vai mesmo, porque é o povo que guerreia, é um povo que odeia o povo de Israel, é melhor eu ir para lá, pedir refúgio, do que ficar aqui e tocar, ferir Saul. O homem por quem eu tenho um apreço, o homem por quem eu amo, o homem por quem cuidou de mim, o homem por quem eu reconheço como um pai, é melhor eu sair, melhor eu fugir dessa tentação, é melhor ele pegou e foi. Ele era humano. Nós somos frágeis e precisamos desesperadamente da graça do Senhor. Nós precisamos da bondade do Senhor. Nós precisamos de Deus sobre a nossa vida, de a graça do Senhor sobre nós. Nenhum de nós é capaz de se manter nenhum segundo sem perto de Deus, sem a graça e a misericórdia de Cristo. Davi só viveu isso tudo porque ele estava próximo de Deus. Só viveu isso tudo porque ele estava tendo um relacionamento com Deus, tendo certeza de quem ele era em Deus, tendo a certeza de que ele era capaz no Senhor. Quando nós começamos a fraquejar, quando nós não estamos indo mais num GC, quando nós não estamos mais orando, quando nós não estamos mais tendo um coração grato, é aí que nós começamos a fraquejar. Quando nossa carne tem sido mais forte que o nosso espírito. É aí que nós começamos a fraquejar. É aí que nós ficamos mais desanimados, mais sem forças. E Davi estava quase se esgotando dessa perseguição. Estava quase se acabando. E ele vai embora. Nosso futuro rei, né, Davi, ele era um matador de leões, de ursos, de gigantes. Matador, ele lutou grandes guerras, mas ele estava chegando ao seu limite. Como homem natural. Ele precisava ter um refúgio, um tempo para poder se fortalecer. E ele se junta a esse povo, né, o rei dos filisteus, e aí ele começa a trabalhar junto com esse rei. Ele começa a guerrear, a vencer
algumas guerras por este rei, a ponto, né, do rei agradar-se muito de Davi. No final do versículo 27, no versículo 12, fala assim: Aquis confiava em Davi e dizendo: ele levou o seu povo de Israel a odiá-lo de verdade, e por isso será meu servo para sempre. Davi, ele estava com um cara que era o inimigo, ele trabalhava para o inimigo. Eu não estou falando para você trabalhar com o inimigo não, tá? Misericórdia. Está repreendido em nome de Jesus. Mas é nós entendermos as direções que Deus nos leva, ao lugar que Deus nos leva. Deus nos coloca em lugares porque Ele cuida de nós. Ele quer ver o seu filho bem, não é? Quer ver o seu filho vivendo coisas grandes. Você acha que a ida de Davi para lá não foi permissão de Deus? Não foi um plano do Senhor? Obviamente sim. Claro que foi. Davi foi para lá para o quê? Ter um descanso da perseguição com Saul. Nesse período que ele vai para lá, sem querer, né, pular os próximos ensinos, a gente vê que Davi estava lá, mas o coração de Davi não estava lá. O coração dele não era lá. O coração dele não estava lá, tanto que chega, eles desconfiam de Davi. Eles não acreditam em Davi. E dentro desse período todo, ele faz algumas coisas que mostram que ele ainda continuava sendo o mesmo homem que foi chamado por Deus para ser o rei. Ele não deixa o seu coração curvar-se aos filisteus. Não deixa. Não deixa. Ele mantém a sua fé em Deus. Deus usa o rei inimigo para guardar e abençoar o escolhido do Senhor. Olha, Deus usa a vida de Aques para guardar e abençoar a vida de Davi, para manter Davi vivo. E aí, enquanto o rei do povo, de Deus, estava vivendo como? Com estupidez, vivendo com maldade. Se Deus já tinha falado que Davi seria o rei, Deus precisava fazer o quê? Guardar Davi, sendo na sua terra ou na terra dos estrangeiros. Deus tinha que guardar. Deus guarda os seus. Deus guarda você. Deus guarda cada um de nós, independente do lugar que a gente estiver. Deus vai nos guardar. Deus vai zelar por nós. Se você estiver dentro do propósito de Deus, Deus vai te guardar. Deus levanta pessoas. Deus levanta aquele improvável para te guardar. Deus levanta. Nessa manhã a gente precisa entender desse pensamento que Davi tinha, desse coração aquebrantado, desse coração que tinha temor em Deus, entendendo o propósito do Senhor, essa confiança inteira no Senhor, entender que Deus zela por quem Ele ama. Deus zela e guarda quem Ele ama. E Deus ama e guarda todos nós. Por mais difícil que seja a situação, por mais difícil que seja, o impossível que seja, Ele continua com as mãos estendidas sobre nós. Ele nos coloca no meio da adversidade e nos guarda. Ele nos leva, nos direciona aonde nós devemos ir. Ele está conosco.
Ele nos guarda. O louvor, se quiser subir. Ele tem estado conosco a todo instante, a todo momento. Assim como ele estava com Davi, que colocou Davi frente a frente com Saul, sem Saul perceber, ele está conosco. É este Deus. Esse Deus que tem nos provido, tem nos trazido solução, tem nos trazido recursos, tem feito grandes coisas em nossa vida, tem operado sinais e maravilhas em nós e através de nós. Esse Deus, mesmo Deus que guardou Davi da mão dos filisteus, guardou Davi da mão de Saul, continua guardando o seu povo, continua guardando o novo Israel de Deus. Ele tem zelado por cada um de nós. E nessa manhã nosso coração venha ser cheio dessa bondade que Davi tinha, deste amor que Davi tinha, dessa fidelidade no Senhor que Davi tinha, nesse entendimento que Davi tinha, de que o Senhor tinha prometido, então seria no tempo do Senhor. Então, se existe promessa sobre você, o Senhor vai cumprir. Se existe uma direção de Deus sobre você, ela vai se concretizar, ela vai acontecer. No nome de Jesus, queria te convidar a ficar de pé, quero orar com você.